Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Divulgação da ECA USP, apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Toda terça-feira, Farofa Crítica Aperitivo com comentários sobre temas contemporâneos. E às quintas-feiras, o Farofa Crítica Entrevista. Avise os amigos, familiares e também acesse o nosso canal no Facebook. E o Farofa Crítica de hoje recebe Joselício Júnior, o Juninho. Juninho é jornalista, especialista em mídia, informação e cultura pelo CELAC, militante do Círculo Palmarino, organização do Movimento Negro, e atualmente é presidente estadual do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Juninho, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria que você comentasse um pouquinho, né, você na sua militância no PSOL, no Movimento Negro, como é que você avalia a atual conjuntura política do Brasil, né, com esse presidente aí, com lives, né, com essas maluquices todas aí, né? Denis, primeiro parabenizá-lo aí por essa iniciativa. Eu sou um dos que compõe a audiência do Farofa Crítica. Obrigado, legal. Então já acompanho há algum tempo. Acho sensacional, né, esse espaço de debate, de formação da opinião pública. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Agora, nós temos quanto tempo? 2 horas? 3 horas? Porque 20 minutos. falar de uma aí. conjuntura tão complexa em 20 minutos, né? Mas eu acho, Denis, que tem alguns elementos importantes para a gente analisar, né? Primeiro, eu tenho tomado muito cuidado de pensar, claro, que o Bolsonaro, que é o nosso presidente e tal, e muitas das coisas passam pela sua dinâmica, mas de tentar olhar para além do Bolsonaro, né? O que a figura do Bolsonaro expressa enquanto um projeto mais amplo, né? E eu acho que falta à esquerda um pouco pensar de maior fôlego, né? O que são essas mudanças profundas que o capitalismo está sofrendo, né? Essa mudança do mundo do trabalho, da forma da sociedade se organizar, os avanços tecnológicos, né? O que é esse neoliberalismo, né? Ultra-neoliberalismo, né? Aquilo que você mesmo define dessa ação direta do capital, né? Esse constrangimento aos estados nacionais por uma agenda. Porque você vê, o Bolsonaro ele foi eleito a partir de algumas agendas, né? Uma agenda anti-esquerda, né? Uma agenda conservadora nos costumes e radical na economia, ultra-radical pela direita. Mas o que a gente está assistindo hoje, na verdade, é o avanço da pauta econômica, inclusive a revelia do próprio presidente, né? O Congresso está tocando isso. O Congresso, né? O Maia, né? O Maia é quase um primeiro-ministro hoje, né? E avança assim, a passos largos, né, a agenda econômica, como as reformas que estão passando. E a agenda do ponto de vista dos costumes, ela cravou, né? Você não vê grandes temas, né? O Eduardo Cunha conseguiu pautar mais isso no seu período do que o Bolsonaro. E você tem uma confusão política ali, que, ao meu ver, é um estilo Bolsonaro como ele não manja muito de economia, não tem um projeto para o Brasil, ele precisa ficar criando factoides ali para um pouco se manter na cena, né? E eliminando os seus possíveis adversários nesse campo e aposta na política do caos e da polarização, né? Criar um inimigo para ficar polarizando, para continuar em evidência. E, paralelo a isso, você tem uma piora significativa da condição de vida das pessoas, né? Um desemprego estrutural, o Valor Econômico lançou um estudo recente, né, que mostrava que uma grande parcela da população ganha menos de meio salário mínimo por mês, né? Então você vê uma piora significativa da condição e, obviamente, que a população negra é a que mais se vulnerabiliza nesses cenários, né? É a principal vítima das ações truculentas do Estado, é a que está na maioria da população encarcerada, nos maiores índices de vulnerabilidade, né? Então eu acho que pensar a conjuntura é pensar para além do governo Bolsonaro, mas o que ele
expressa do ponto de vista de um projeto mais amplo, que é esse ultra-neoliberalismo que não tem saída para os mais pobres, né? É cada vez mais apostar na concentração da riqueza e de uma eliminação de uma parcela, e você tem um cara que fica ali brincando de fazer factoides para sobreviver na política, né? Então, ou a gente constrói uma empatia com o povo, se reconecta com ele, né, e dialoga com seus anseios, e a partir das novas dinâmicas, né, porque a periferia, as comunidades, elas não pararam no tempo. A esquerda muitas vezes parece que parou no Fordismo dos anos 80, dos anos 70, dos anos 80. Né? Não consegue perceber, né, os sujeitos, né, as pessoas, como elas se organizam hoje, e dá voz, dá vazão, dá protagonismo a elas para a gente poder encontrar saídas. Certo. É uma coisa interessante, assim, você comentou agora, essa coisa esse estilo do Bolsonaro governar por factoides, né? Sim. E você percebe, assim, por exemplo, esses conflitos que ele está tendo com a Rede Globo Televisão, com setores da burguesia, está muito nesse aspecto do jeito de governar, né? E aí é uma transferência do debate político para esse tipo de situação, né? Para essas posturas dele. E o debate aí mais no campo econômico parece que é uma unanimidade no discurso conservador, né? Então a reforma da Previdência é uma coisa que é necessária, por exemplo, e vai por aí afora. Esse debate acaba sendo tirado de campo, né? E fica só na discussão aí do jeito do Bolsonaro atuar, né? Uma naturalização, né? Exatamente, do modelo econômico é assim mesmo, acabou. ultraliberal. E é a forma de gerenciar que se critica, né? Exatamente. E você não considera, por exemplo, assim, a gente observa que esse jeito, né, de fazer política está crescendo no mundo inteiro. No Brasil, é um caso mais claro, mas nos Estados Unidos, né, líderes como o da Hungria, né, de extrema-direita. O capitalismo hoje, a democracia hoje, né, a democracia institucional, burguesa, liberal, ela é disfuncional, o capitalismo hoje? Você acha isso? Acho que a forma como aquilo que você mesmo vem elaborando, né, a ideia de que a democracia nunca chegou plenamente, né, aos cidadãos, e cada vez mais esse modelo que vai se construindo, ele vai prescindindo, né, da democracia. A democracia hoje ela não é um valor, na verdade se tornou um valor muito mais defendido pelo campo progressista, pela esquerda, né? Alguns liberais que ainda avaliam acreditam que é possível construir, mas esse setor que hoje manda de fato, né, na economia mundial, cada vez menos aposta nisso, né? Ele quer a expansão da sua reprodução independente de valores democráticos mais estruturais. Agora, o que é interessante é que é tão complexo que eles também não precisam de ditaduras sanguinárias, né, no sentido clássico, né, de pôr os militares ou ter ali um ditador que vai... Não. Você consegue ter uma roupagem ali de um sufrágio universal que cria um verniz, né, democrático, de participação das pessoas, mas na condução desses governos há um autoritarismo e uma imposição de uma agenda que as pessoas estão completamente fora de qualquer possibilidade de decisão, né? Então eu acho que há uma modulação, há uma sofisticação, né, uma complexificação do modelo autoritário, né? Que você no Brasil você não precisa ter uma ditadura militar, você já tem a linha auxiliar do Exército, que atua de forma muito eficiente nas periferias, no controle social. Você tem a mídia, que mesmo criando esses factoides, ali cotidianamente afirma a agenda econômica como algo natural, como não tem saída, né? E você vai modulando um pouco e construindo cenários de hegemonia um pouco por aí, né? Então eu acho que, nesse sentido, a esquerda ela precisa retomar de forma muito intensa o debate sobre democracia, né? Hoje, eu acho que um dos principais campos para a gente conseguir construir um contraponto é ampliar as vozes, ampliar as representatividades, debater a democracia para além do sufrágio, né? Para além das eleições de tempos em tempos, mas como esses atores oprimidos podem, de alguma forma, interferir na dinâmica política. E como é que você acha que é possível fazer isso, por exemplo, se a gente parte do pressuposto que a periferia nunca vivenciou a democracia plena, tá? Porque ela vive uma situação de quase o Cavanha teve aquele outro momento, foi um AI-5 ainda na periferia, Sim, né? sem dúvida. Você tem lá invasão de domicílios, né, prisões, etc.
Se nessa população da periferia a democracia é algo muito distante, muito abstrato, como é que você enxerga a possibilidade de mobilizar essa periferia para uma democracia que ela nunca vivenciou? A pauta democrática não ficar distante assim dessa população? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o que mobiliza muito a periferia é a questão econômica, né? Então, eu acho que ela passa a se mobilizar mais aguçamente quando as condições de vida vão piorando. Né? Então, por que as pessoas se organizam no movimento sem teto? É porque elas chegam num grau de miserabilidade, né? E não é só porque ela não tem um teto, é porque ela não está conseguindo pagar mais o aluguel, porque ela está morando, ou ela tem que optar entre comer ou pagar aluguel, tem que morar de favor na casa dos parentes, etc. Então, esse grau de vulnerabilidade acaba muitas vezes explodindo, né, em movimentos sociais, né, como sem teto, por exemplo. Eu acho que é uma expressão concreta disso. Então, acho que ali as condições econômicas, né, de vulnerabilidade, são elementos que muitas vezes despertam nas pessoas a necessidade de lutar por algum grau de garantia, né? Então eu acho que talvez um dos caminhos que a gente precisa construir é como construir um programa, né, um projeto que se aproxime dessas necessidades concretas e que isso faça sentido para essas pessoas, né? E combinado com isso, eu acho que tem outras mobilizações ocorrendo que são interessantes no viés cultural, etc. Agora, a periferia ela é algo complexo também, né? Existem as periferias, né? Porque ali você tem múltiplos atores atuando, né? Você tem ali as próprias igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, que tem um fator social importante, porque cria um espírito de comunidade, dá saídas de pertencimentos, aponta saídas por um viés liberal, por um viés da ascensão individual, mas aponta, né? Mas você não enxerga também que essas igrejas, né, pentecostais, por exemplo, elas também não atuam para fortalecer um pensamento conservador nas periferias? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é o que chega, né? Então, de alguma maneira, é o que mais se aproxima das pessoas. Tá. Então, a pessoa está num grau de vulnerabilidade, aonde que ela vai encontrar eco? Onde ela encontra um acalanto? Muitas vezes é nesses espaços de sociabilidade que apresentam um projeto para ela, de alguma maneira. Certo. A curto prazo ali, de muitas vezes resolver momentaneamente, e que num espectro mais geral, na verdade, mantém ela naquela condição, mas se aproxima. Então eu acho que falta a gente construir essas alternativas. O que a gente está oferecendo de aproximação dessas comunidades, de saídas concretas, que dialoga com os problemas reais, né? A gente vê muito falar hoje de empreendedorismo, né, como uma grande saída. Mas se você olhar para um jovem, por exemplo, de 18 anos que quer entrar no mercado de trabalho, muitas vezes ele não consegue. O que ele faz? Ele aluga uma bicicleta para entregar. Um senhor que passa dos 40, 50 anos que não consegue emprego, ele tem que ir lá alugar um carro e se uberizar, né? A senhora que tem que fazer um curso ali de pedicure e manicure. E aí, a gente não vai dialogar com essas pessoas sobre isso? Né? Nós vamos simplesmente dizer, olha, não, o empreendedorismo não serve, é uma visão liberal, mas o que a gente pode oferecer de alternativas econômicas, de espaços de sociabilidade, de integração, de diálogo com essas pessoas? Eu acho que falta isso a nós. A gente fica muito na superestrutura, olhando, né, fazendo análise de conjuntura, olhando a feed dos grandes portais, né, para tentar, né, olhando os últimos acontecimentos para prever os próximos, e nós estamos distante da realidade concreta de uma parcela significativa do nosso povo. Certo. Então o desafio da esquerda, então, no caso, é fazer esse diálogo, né? Fazer esse diálogo. Não de cima para baixo, como alguns acadêmos defendem, diálogo, né? Não é... Precisamos levar à periferia determinadas coisas. Não, a periferia ela existe, ela faz coisas potentes, mas é como construir pontes, como construir diálogos. O que essas experiências podem nos oferecer para um projeto emancipatório do nosso povo.
E você acha que assim, um dos problemas que a esquerda enfrenta um pouco, você até comentou no começo, né? Está preso ainda a uma dimensão do fordismo, né? Daquela forma de organização do trabalho, das grandes empresas. E hoje você tem essa uberização do trabalho. Tem um dado do Diese, né, que fala que a renda média do trabalhador em São Paulo é R$ 2.000. Né? Quer dizer, 2 salários mínimos que São Paulo é uma coisa ridícula, não paga nem aluguel, né? Como é que você vê esse desafio, né, de transcender a ideia de uma visão do trabalho nessa perspectiva fordista, né, das grandes indústrias, né, para esse contexto hoje da uberização do trabalho, uma precarização, que leva um pouco a essa busca desesperada por condições, acessibilidades, né, que você comentou muito bem. Esse debate acontece no teu partido, no PSOL? Acontece isso? É difícil? Como é que é? Eu acho difícil, eu tenho tentado provocar um pouco esse debate, né? E tenho tentado buscar um pouco de eco Certo. nesse sentido, né? Porque eu acho que assim, o sindicalismo ele tem um papel histórico fundamental e ainda é uma grande contribuição, né? Os movimentos estudantil, enfim, todos os movimentos que a esquerda produziu nos últimos períodos, eles são importantes, né? Eles tiveram uma grande contribuição. Mas nós precisamos alargar essa visão, entender que existem outros sujeitos e formas de se organizar, de se potencializar, que são tão relevantes e talvez hoje estão mais antenados ao atual modo de organização em sociedade, né? Não tem como desprezar numa sociedade tão pulverizada, onde é difícil você encontrar um grau de aquele ponto que unifique as pessoas, ignorar o papel das identidades, né? A busca por uma construção de uma identidade, do reconhecimento, né? Ou seja, a dimensão cultural ela também ganha um peso importante, né? Porque obviamente que a questão, como eu apontei, né? O econômico muitas vezes é o que espreme para mobilizar, mas é a cultura, é o sentimento, é o pertencimento que mobiliza, né? Que pode despertar nas pessoas um sentimento de que é possível construir de uma forma diferente do que aquilo que nos é imposto, né? Então eu acho que é fundamental. Eu costumo dizer o seguinte: ou se olha para isso, ou a gente vai ter maiores dificuldades, né? Porque veja o que está falando novamente da macropolítica, né? Todas as brigas que estão acontecendo no âmbito federal, nenhuma delas a esquerda é protagonista. Nenhuma delas. Todas as brigas são dentro do próprio campo. Então por isso que não dá para fulanizar, né? Então tira o Bolsonaro, vem o Maia, vem o Dória, vem o Witzel, Mourão, né? E o projeto continua o mesmo, né? Agora, se a gente quer de fato pensar um processo de retomada de um protagonismo, de um projeto de nação, eu acho que é um projeto mais alargado, né? Por isso que eu não caio, por exemplo, num lance de um fora Bolsonaro de forma abstrata, né? Eu acho que nós precisamos construir condições alternativas. Não é só gritar fora Bolsonaro e que no dia seguinte a gente resolveu os nossos problemas. Ou a gente constrói um projeto de curto, médio e longo prazo, se reconectando, criando essas pontes e esse diálogo, ou a gente vai ter muita dificuldade, né, de construir alternativas diante dessas mazelas e esse caos, né, de alguma maneira que a gente vive hoje, essa grande crise. E esse projeto, como é que seria, por exemplo? Nós tivemos a experiência de 14 anos do governo do PT, né? Como é que você avalia essa experiência dos governos aí do PT, da frente que o PT liderou, né, com Lula e Dilma, tal, né? Quais foram a sua avaliação, os mais positivos, né, negativos, né? Muitos culpam, inclusive, que os erros, né, que o PT que levaram a essa crise. Como é que você avalia isso? Obviamente que o PT buscou um projeto de conciliação, né? De que era possível, né? Em alguma medida, até um certo ponto foi, por conta do momento econômico favorável, foi possível construir o tal do ganha-ganha, né? Você manter a lucratividade dos bancos, dos setores produtivos, etc., e dar algum tipo de compensação, de programas sociais, de crédito e de elevação. Então, eu acho que
eu não tenho dúvida que o momento dos governos petistas foram importantes do ponto de vista de avanços históricos, né? Diante de um cenário como o Brasil, né, de um país escravagista que pouco vivenciou de democracia, né, talvez foi um dos períodos de maior bem-estar social, né? Tudo ainda num campo liberal, né? Não estamos falando nada de grandes radicalidades, mas que foram importantes. Mas apostou demais na conciliação, apostou demais até em alguma medida que já estava, né? Já era aceito por esse andar de cima, né? E aí que vem a invertida, né? Porque enquanto tinha a possibilidade do ganha-ganha, beleza. Quando vem a crise e é necessário recompor, né, a reprodução do capitalismo, vem um projeto de golpe. Então, eu acho que esse é o grande balanço crítico que precisa ser feito, né? Que não é possível conciliar com esses setores, né? É necessário construir um projeto mais robusto que enfrente esses setores, né? Enfrente, por exemplo, a democratização da mídia, que enfrente a questão dos grandes bancos aí que nos assaltam cotidianamente, né? O setor financista, né? Eu acho que é possível dialogar com setores produtivos, enfim, mas é diálogo e enfrentamento, né? Certo. E construindo base social, e não achando que é possível negociar com esses setores, porque eles provaram por A mais B que, enquanto for possível e interessar eles, beleza. Quando não, eles apresentam, eles facilmente tiram do circuito e apresentam aí alternativas mais conservadoras, né? Então eu acho que essa é a grande lição que fica desse projeto e que tem que estar no radar dessa retomada, dessa reconstrução da esquerda no Brasil, né? Sem dúvida, isso tem que estar na conta, Experiência, né? na experiência para pensar um projeto aí alternativo. Beleza, Juninho, estamos encerrando aqui o nosso programa. Você também é dirigente do Círculo Palmarino, né? Uma organização do movimento negro. Fala um pouquinho do Círculo, o que é essa entidade. O Círculo é uma entidade que surge em 2005 para 2006, né? Uma entidade nacional do movimento negro, que vai resgatar aí um pouco a necessidade. Ele surge bem no momento do lulismo, né? Então, é bem o momento onde a gente... No auge do lulismo, né? No auge do lulismo, né? E o nosso principal desafio naquele momento era dizer, olha, é importante o governo Lula, é importante os avanços institucionais que a comunidade negra está tendo, como a Lei 10.000, depois mais para frente cotas, etc. O próprio Estatuto, apesar que a forma como foi aprovado desidratou muito, né, o Estatuto da Igualdade Racial, mas que também está em curso, né, na sociedade um processo de gentrificação, de expansão do capitalismo pelos centros urbanos que está massacrando o nosso povo na periferia. Então nós precisamos combinar esses avanços institucionais com mobilização social e enfrentar os interesses do grande capital. Porque enquanto a gente conquista cotas, o capital está avançando nos grandes centros e matando o nosso povo na periferia, né? Então a gente criou um conceito importante, foi de faxina étnica, e que de alguma maneira foi uma antessala para todo o debate que o movimento negro hoje faz sobre o genocídio, né? Então acho que essa foi uma importante contribuição que a gente fez, essa ousadia, né, daquele momento que basicamente havia um consenso do movimento negro de estar na institucionalidade, a gente tentar construir um campo alternativo, né? Alternativo, não contra o governo, mas mostrando os limites e a necessidade da gente ampliar as discussões, né? E hoje a gente está aí nessa batalha, né, construindo, tentando construir um pouco um campo político que continue, né? Hoje não mais não tem mais aquela contradição, né, de ter um governo progressista, etc. Mas então como a gente construir uma dinâmica, né, de mobilização social que nos permita construir um projeto onde o povo negro seja protagonista, né? E eu acho que a grande discussão que a gente tem feito é que o movimento negro também tem que tomar os seus cuidados para não se burocratizar, né? Para não... a gente não acredita numa saída pura e simplesmente de uma formação de uma elite negra que vai dar respostas, uma vanguarda. A gente acha que nós precisamos também, enquanto militantes e ativistas do movimento negro, se conectar com o nosso povo. Não é à toa que a gente mantém uma sede na periferia de Embu das Artes, que é o Círculo Palmarino, que a gente reivindica, que é
a sede, né, do Círculo Palmares, que a gente reivindica como um quilombo urbano, né, que tem lá um acervo, tem... Qual o endereço? Fala o endereço pra gente. Lá é na rua Campos Sales, número 43. Em Embu das Artes. Jardim Presidente Kennedy, em Embu das Artes. Quem quiser pode acompanhar a gente lá, Círculo Palmarino Oficial, no Facebook, né? Todo último sábado do mês tem sarau, nós temos uma batucada, tem vários eventos de valorização da nossa cultura. Então, todas e todos super convidados aí a conhecer. E para finalizar mesmo, eu sei que você está com uma editora, né, editora Dandara, né, uma iniciativa aí para publicação de livros que discute as temáticas sociais, raciais. Então, fala um pouquinho aí da editora. É isso, é muita coisa. Né? Muita coisa, é muita coisa. Aí, a Dandara, ela surge um pouco nessa concepção de que nós precisamos fazer a batalha das ideias também. Certo. Né? Então, além de construir inserção social e tal, a gente precisa formular, a gente precisa dar vazão a uma produção intelectual negra vastíssima, importante, invisibilizada, né? Ou apropriada por setores não negros. Né? Então a gente quer dar vazão a essa produção intelectual negra, periférica, de pensamento crítico, como um dos ingredientes desse projeto emancipatório do nosso povo. Então, nós lançamos o primeiro livro agora, que é o Clóvis Moura e o Brasil, que é do Márcio Farias. Estamos com mais 2 livros para serem publicados ainda esse ano, né? Um da Eliette Barbosa, outro da Najara Costa. E quem quiser acompanhar um pouco o nosso trabalho, é dandaraeditora.com.br. Legal, e tá os livros para venda lá. Isso, já está à venda lá, é só acompanhar. Legal, obrigado, Juninho. Valeu, Denis. Tá convidado para outros momentos aí com a gente. Vai ser um prazer. Valeu. Farofa Crítica encerra mais um programa hoje, que recebeu o Joselício Júnior, Juninho, que falou sobre conjuntura política, movimento negro e outras questões do mundo contemporâneo. Acesse nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do poeta Mayakovsky: é preciso arrancar a alegria ao futuro.